Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, sereis livres? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Eita glória. Irmãos, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, está dizendo que Jesus Cristo, olha quem? Jesus Cristo exorta os crentes. Que crentes, pastor? Vamos entender o texto. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. O que Jesus estava falando? Está falando, aleluias, do reino, das coisas do Pai, para, aleluias, aquelas pessoas. Jesus estava ministrando as coisas do Pai, o reino, a palavra de Deus, a qual ele mesmo é a palavra. E ele diz assim que, aleluia, quando ele estava falando, muitos creram nele, no que ele estava falando. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, a palavra de Deus diz lá em João 15: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, será feito. Lá em João 14 diz assim, aleluias, João 14, 13: e tudo que pedis em meu nome será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ei, entenda isso aqui. Deus, aleluia, nos dá a condição de sermos ousados, ou melhor dizendo, Jesus nos dá a condição de ser ousados para pedir em nome dele ao Pai. Peraí. Jesus, mas pastor, vai pedir o quê? Vocês não viram o meu testemunho? Eu falei o quê? Eu creio em nome do Senhor Jesus que eu vou comprar aquele vaso. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Irmão, o que tem de crente sofrendo porque não pede, não fala com Jesus, e muitas das vezes sofre por antecedência, mas nem chegou diante do Pai. Aleluia, essa pessoa está vivendo a palavra de Deus. Como assim vivendo a palavra de Deus, pastor? Viver a palavra de Deus, irmão, sabe o que é? Aleluia. Jesus diz assim que ele entra, aleluia, ele bate a porta e aquele que abrir, ele entra. Jesus diz assim sobre a seca do coração. Quando ele entra na vida da pessoa, no coração da pessoa, irmão, ele se torna o governador daquela pessoa. Aleluias. Então ele vai direcionar acerca do que a pessoa vai fazer. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Para onde a pessoa tem que ir, para onde a pessoa não deve ir, ele vai direcionar. Então ele se tornou governador. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas Jesus começou, aleluia, ministrar e falou isso aos, aleluia, judeus que criam nele. Mas tinha alguns lá, irmão, alguns no bolo lá, que falou assim, peraí, a gente não é escravo de ninguém? Como assim?
Se a gente não é escravo de ninguém, nós somos descendência de Abraão e nós não somos escravos de ninguém, como é que se fala que a gente vai ser livre? Não entenderam o que o mestre falou. Eles não entenderam. Aí Jesus vai. Mas pastor, peraí. Jesus podia falar mais mansinho? Podia falar mais... Jesus falou do jeito dele, irmão. Ele falou o quê? Aleluias. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Qual que é a finalidade que Jesus veio no mundo? Para quê? Para nos libertar. Do quê? Do pecado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O pecado, irmãos, ele nos cobre. O pecado, ele nos esconde de Deus. Mas quando nós, aleluia, prestando atenção naquilo que Jesus fala e deixamos fazer morada, entrar, aleluia, tudo que você pede para o Pai, Ele vai te conceder. Vocês ouviram falar aqui que quando Jesus ele entra, ele começa a falar, ele é o governador da pessoa, né? Então ele vai falar assim: não vai lá, não vai por esse caminho, não faz isso. Mas também ele fala assim: filho, louva o meu nome, adora o meu nome, conta o testemunho do que eu fiz na sua vida. Filho, filha, olha, eu estou te abençoando mais um dia. Filho, eu não te abandono, eu te acolho, eu te abraço. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E ele diz na palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, livres, né? Porque a palavra diz aqui no 35, ó, ora, o escravo não fica sempre na casa. Que casa que Jesus está falando aqui? Você sabe que casa que é? Mas o filho fica. Na casa de quem? Do Pai, irmão. Você sabia disso? O próprio Jesus disse: o escravo não fica na casa. Aleluia. Mas o filho fica. O que quer dizer isso? Quer dizer, o escravo ele não tem prazer, ele não consegue ficar na casa. Escravo do que, pastor? Do pecado. Não consegue ficar na presença de Jesus. Mas peraí, pastor, eu vim para a igreja, mas é o senhor e a pastora que está aqui. Não, peraí, irmão. É ministrada a palavra dele. Então, quando ministra a palavra dele, quando vem a palavra dele, esquece o pastor. É ele falando. O Jesus Cristo falando. Ele tem uma responsabilidade com a palavra dele. Então, o Senhor Jesus, ele começa a falar com a sua igreja. Peraí, mas pastor, mas não fala com você? Fala comigo também, irmão. Eu sou o primeiro a ele falar comigo. Eu sou o primeiro. Ele ministra primeiro. Ah, não ministra não, pastor. Então deixa aí. Peraí, aguenta as pontas aí. Essa palavra aqui, Jesus me deu hoje de manhã. O Senhor me deu essa manhã essa palavra. Chegou primeiro para quem? Para quem que chegou primeiro a palavra? Quem que foi ministrado primeiro? Agora cabe eu me enquadrar ou não nessa palavra. É assim que é a palavra de Deus. Não, pastor, o senhor está me julgando. O senhor... Não, irmão. Aleluias. Jesus, ele diz assim na sua palavra: eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que eu vos digo, essa há de vos julgar no último dia. Lá quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo. Mas quando a palavra é ministrada, a gente tem que analisar. Peraí, será que eu estou? Senhor Jesus, será que eu estou? Jesus, me perdoa se eu estou. A pessoa vai, ela e Jesus, irmão, na hora. Ela não precisa ficar falando: o pastor me... Não. O pastor não está julgando ninguém. A palavra de Deus, quando ela vem, irmão, ela vem para quê? Para confrontar. Para dizer: olha, você está errando nisso, mas eu quero que você largue isso e você continue na minha presença, sem fazer isso.
A palavra de Deus, ela veio para fazer o quê, irmão? Sabe o que ela veio para fazer? Ela veio para fazer isso aqui, ó. Abraçar você. Muitos dizem aí fora aí, quando você prega a palavra de Jesus, você está pregando um amor. E é verdade. Porque mesmo no puxãozinho de orelha, não deixou de ser amor. Qual é o pai que quer ver o seu filho fazendo coisa errada e quer permitir ele fazer errado? Se o filho você fala uma vez, ele não dá crédito, você vai falar a segunda vez. Tem gente que nem fala a segunda vez, né? Né, Naná? Cabo de vassoura. Ó. Mas se você está falando a segunda vez e o filho está continuando, você vai fazer o que com o filho na terceira vez? Vem cá. Eu estou falando para você não fazer. A palavra de Deus é da mesma forma, irmão. E Jesus nos dá chance todos os dias. Toda vez, irmão, todos os dias que a gente, ó, de manhã cedo faz isso aqui, ó, tum, abre os olhinhos, Jesus está dando chance pra gente. Glória a Deus. De que, pastor? Da gente se analisar perante Ele. Da gente chegar diante do Senhor, me perdoa, eu errei nisso, eu pequei nisso, Pai, me ajuda, eu não consigo, Senhor, sozinho. Ele vai agir, irmão, assim comigo, foi assim comigo também. Ou você acha que o pastor chegou assim, o pastor do jeito que está aqui era no mundo? Ó! Na vez que eu peguei e falei, não quero essa palavra, não. Jesus pegou e odiou, ó, aqui, ó. Como você não quer? Você é meu, como é que você não vai querer? Você é meu, você vai fazer a minha vontade. Passei, irmão. Mas eu aprendi que primeiro a vontade dele em primeiro lugar. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Você já viu crente fujão? Era eu. O pastor falava assim, ó, filho, ô Marcos, eu quero você aqui tal dia. Irmão, eu faltava nos cultos, irmão. Até o dia que Jesus me pegou. Aí Jesus me pegou e falou assim, Senhor, eu não vou sair mais da sua casa. Me perdoa, não vou sair mais não. E não saí mais, irmão. Não saí não. Mas pastor, eu sou obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada. Entende isso aqui. Ninguém é obrigado a nada. Mas a palavra de Deus diz o quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Basta querer ser liberto. Pai, eu não quero mais isso porque desagrada o teu coração. Pai, isso não é bom. Eu sinto que não é bom, Senhor. Teve ocasião na minha vida que eu estava cometendo erro. E o Espírito Santo falou para mim assim, não é isso que eu quero que você faça. Na hora, irmão, me bateu um arrependimento. Que eu falei, Jesus, nunca mais na minha vida eu faço isso. E nunca mais eu fiz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Todos nós cometemos erros, irmãos. Mas Jesus nos dá a chance de obedecer a sua palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem obedece a palavra de Deus vive mais. Você sabia que tem muita gente que vive tantos anos, mas não sabe, mas entra na palavra de Deus e vive muitos anos. E diz assim, os meus pais me ensinaram assim, mas é a palavra de Deus que o Senhor colocou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus diz na sua palavra, que diz assim na palavra, que as meretrizes, e quem mais? Entram
diante no reino, primeiro que é nós. Não, pastor, não é não. Vou te dar um exemplo. É mais fácil elas se salvarem, aí os cristãos vão. Vou te dar um exemplo. A pessoa erra a vida toda. Não conhece Jesus, mas ela erra a vida toda. Quando chega no último instante, Jesus vai lá e dá um perdão nela e fala com ela. São Paulo fala tete a tete. Sabe o que é isso? Cara, Particular. Eu tive um particular com Jesus, por isso que eu estou aqui, irmão. eu também. Porque com Jesus o negócio é mais ó. Então quando a pessoa Jesus tem um particular com ela, ou ela muda, ou ela muda. Aí chega no último instante, a pessoa, eu reconheço o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Vai embora. Jesus tira da terra. Mas tem aqui na terra, irmãos, aleluias, tem na terra ainda pessoas que têm que ser ministradas pela palavra de Deus. Pastor, mas espera aí, quando a pessoa é ministrada pela palavra de Deus, o que acontece quando ela é ministrada? Quando ela dá crédito, a palavra entra e começa a limpar ela. Purifica das coisas do mundo. Eu quando era novinho assim, que nem o James, não faz muito tempo não. Tinha quase a idade dele. Eu gostava, nem sonho em conhecer a pastora. Eu gostava de um baile. Já saía no domingo, já pensando no sábado. Nem trabalhei a semana, eu estava pensando no sábado. Eu falo bem. Até o dia quando eu vim para a casa do Senhor, me entreguei para Jesus, ou seja, reconheci Jesus como único Senhor na minha vida, perdi a vontade, irmão. Acabou aquilo para mim. Ainda tinha uns colegas ainda que chamavam. Ô Marquinhos, vamos lá, cara, faz tempo que você não vai, cara, agora eu sou evangélico, agora o meu negócio é com Jesus. Falava desse jeito, irmão. Meu negócio é com Jesus, irmão. Não dá mais para mim, não. Eu ainda falava assim, você quer conhecer Jesus? Eu te levo. Mas sai dessa vida, isso aí acabou. Para mim acabou. Eu sepultei isso aí. Eu enterrei. Não tinha mais vontade, irmão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Mas pastor, quando Deus faz a obra na vida de uma pessoa, o que acontece? Ele leva para ele. Jesus leva embora, irmão. Quando a pessoa entra no centro da vontade do Senhor, no centro de sua vontade, no querer do Senhor, está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, Deus não deixa mais na terra, Deus leva embora. Quando a pessoa se converte ao Senhor, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quando a pessoa tem prazer de estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, tem prazer em louvar o nome do Senhor, tem prazer, aleluias, de vir, aleluias. Deus se agrada tanto da pessoa. Eu conheço pessoas, irmãos, que partiram no meio de culto, no meio do louvor, a pessoa ali mesmo, ó, Jesus levou. O povo todo se alvoroçou, mas Jesus levou para ele. Tinha um pastor lá na Internacional da Graça, que ele partiu assim, sentado na primeira cadeira, uma das primeiras cadeiras, o louvor e ele lá. Glória a Deus, glória. Daqui a pouco ele parou, fez assim, ó, sentado, ali mesmo ficou. Só foram perceber quando ele tinha passado, ele já tinha partido. E a morte dos seus santos, Deus tem prazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
Que isso, pastor, está colocando medo em mim? Não, irmão. Eu digo nessa noite para você, talvez você não tenha noção da grandeza do amor de Deus sobre a tua vida. Mas o maior prazer de Deus é levar para ir morar com Ele. Deus não quer perder ninguém, irmão, nenhum ser humano. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda alma vivente na terra pertence a Deus. Então, peraí, se você sabe que você pertence a Deus, então você não pode viver da forma que você quer viver. De uma forma que você acha que aquilo te traz alegria. Viver com alegria, irmão, é você obedecer a palavra de Deus. E Ele vai te surpreendendo no caminho. Viver, aleluias, aleluias, viver é quando você quer ouvir a Deus, deseja ouvir a Deus, ainda que seja uma puxãozinho de orelha. Tem que falar para Deus, irmão. Senhor, não deixa de falar comigo, mesmo que seja uma repreensão, mas eu quero ouvir. Porque a partir do momento que você ouvir, eu não falo uma ministração, mas quando você ouve o Espírito Santo falando com você, você ouve Deus falando com você, irmão, nunca mais na sua vida você quer deixar de ouvir a voz de Deus. Por experiência própria. Eu falo isso com vocês porque eu sinto unção e poder de Deus aqui. Estou sendo sincero porque a palavra de Deus é sincera e reta. Irmão, a partir do momento que você ouve Deus falar com você, você nunca mais quer parar de ouvir Deus falar. Eu fico imaginando aqueles homens, aleluia, imagina só, Moisés no monte Horebe. Ele viu a glória de Deus porque a sarça pegava fogo e não se consumia, irmão. E ele ouviu Deus falar com ele, tete a tete, frente a frente. Ele se escondia porque a glória de Deus era muito grande. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Teve um momento na minha vida que eu estava sozinho, dentro de casa. Bem antes de conhecer ela. Melhor, eu tinha conhecido ela, estava orando na madrugada. Aquele ser de luz pura, ele estava dentro da casa junto comigo, ele sentou do meu lado. E eu, lendo a palavra. Você vive o sobrenatural de Deus. Você vê as coisas de Deus, mas também Deus mostra as coisas do inimigo. Mostra o inimigo para você, mas não é para temer, porque maior que está contigo do que aquele que está no mundo. Como é que a gente não pode desejar um Deus desse, irmão? Um Deus tão poderoso, que antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele sonda o nosso coração antes mesmo da gente pensar. Ele já sabe o que a gente vai pensar para depois falar. Ninguém consegue pegar esse Deus de surpresa. Ele sim nos pega de surpresa. Ainda se a gente fazer alguma coisa, eu vou fazer uma coisa boa hoje, não sei o quê. Não, eu vou agradar o coração de Deus, irmão, sabe o que é? Não é você querer surpreender a Deus, porque ninguém surpreende a Deus. É você obedecer a palavra de Deus. A palavra dele sobre a tua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqueles homens não conheciam, não sabiam. Por isso diziam, nós somos descendência de Abraão. Não somos escravos. Mas Jesus falou assim para eles assim: o filho, o escravo, ele não consegue ficar dentro de casa, ele não permanece. Mas o filho permanece na casa. Amém? Amém. Amém, queridos? Entenderam a palavra de Deus essa noite? Entenderam? Amém? Amém. Dê uma linda salva de palmas no nome de Jesus.
Amém, queridos? Amém. O que é, pastor? Ser escravo do pecado é fazer tudo aquilo que desagrada a Deus.